Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Volvo XC60 Ultimate Dark. Essa é praticamente a versão top de linha e na avaliação completa a gente vai explicar tudo para vocês. Mas que design maravilhoso, né? A gente fala melhor disso depois. Esse aqui é o nosso teste de consumo urbano, então nós vamos percorrer um trecho 100% de cidade, aquele mesmo de sempre aqui no canal. Também vamos deixar o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. O carro não tem modos de condução, então a gente não consegue colocar no modo Eco, por exemplo, mas a bateria a gente vai colocar no modo Hold. Isso porque no modo automático ele vai gastar praticamente toda a bateria que ele tem disponível para economizar o máximo de combustível. Ou seja, rodando esse percurso todo em modo 100% elétrico, a gente não vai gastar uma gota de gasolina. Agora, colocando no modo Hold, onde ele preserva a carga da bateria, a gente consegue então medir esse consumo para vocês, mas aí ele vira como se fosse um híbrido convencional, onde o próprio motor recarrega então a bateria. Entenderam? Lembrando, sempre ar-condicionado ligado, carro na gasolina, e a gente vai dirigindo de forma bem tranquila também para tentar economizar combustível. Lá no final do trajeto a gente vai pegar as médias do Inmetro, então comparar com o nosso resultado. E para a gente começar então o nosso teste de consumo com o XC60, vou agora resetar aqui o nosso trip de consumo, que é único, tá? Então você não tem um trip A, um trip B ou algo nesse sentido, é um só mesmo. Eu já liguei aqui também o ar-condicionado e também já coloquei o carro no modo híbrido, porém na bateria de modo Hold, onde ele vai segurar a carga. Alguém acabou derrubando uns pedaços de sofá por aqui, hein? Que loucura. Mas enfim, pessoal, como eu já expliquei para vocês, inclusive quando a gente testou o XC60 Ultimate, lembrando que Ultimate e Ultra é basicamente a mesma coisa, eles só mudaram o jeito de chamar o carro, mas a versão é basicamente idêntica. Então esse aqui a gente chama de Ultra Dark, porque ele tem esse pacote mais escurecido, visual um pouco mais esportivo, e o que a gente testou anteriormente é o Ultimate, que hoje seria o Ultra, tá? Só muda o nome, mas é completamente igual em questão de conjunto mecânico, enfim. E como a gente já explicou lá naquele nosso teste de consumo, e vou explicar novamente, se a gente deixar a bateria no modo automático, a gente vai rodar esse trecho 100% urbano em modo elétrico, porque ele vai entender que a gente está aqui com bastante bateria, estamos com ela praticamente cheia, e aí ele vai economizar o máximo de combustível possível. Então ele vai gastar essa bateria e só vai ligar o motor a combustão, isso estando no modo híbrido, caso eu ultrapasse ali, digamos que um limite, onde ele entende que ligando o motor a combustão ele vai garantir mais desempenho. Então você andando de forma tranquila, ele vai ficar em modo elétrico e aí a gente não vai gastar uma gota de combustível. Então para a gente fazer um teste onde tenha um pouco mais de sentido, a gente então vai utilizar a bateria no modo Hold, onde ele vai preservar a sua carga. Vocês podem reparar que a gente saiu aqui com 65 km de autonomia e provavelmente vamos chegar com esse mesmo número, justamente porque ele gasta um pouquinho da bateria e já regenera. Ele vira então como se fosse um híbrido convencional, tal como um Toyota Corolla, por exemplo, onde o próprio motor a combustão consegue recarregar a bateria ou através da frenagem regenerativa. Todo carro híbrido ou elétrico, assim que você alivia o pé do freio, ele inverte a rotação do motor para transformar a energia cinética, ou seja, de movimento, em energia elétrica. E assim você consegue ser um pouco mais econômico, já que você traz de volta um pouco daquela bateria que você tinha gastado. E pessoal, eu sempre gosto de citar para vocês que a gente faz esses testes aqui somente para ter uma noção do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação ao outro. Porque se você quiser fazer uma comparação extremamente direta, por exemplo, você fala, nossa, um carro foi 0,3, 0,5 km por litro mais econômico ou mais gastão do que outro, aí você teria que andar com eles juntos, e não é o nosso caso, porque a gente testa um modelo por semana, e eu também sou um só, então não daria para dirigir os carros ao mesmo tempo, e inclusive tem mudanças de acordo com o estilo de condução, tá? Mesmo eu dirigindo, cada dia a gente acaba dirigindo de uma forma um pouquinho diferente, então tem uma certa variação. O trânsito também varia, embora se tiver muito carregado a gente refaça o teste, mas também a temperatura externa, a quantidade de semáforos, enfim. Existem muitas variáveis, mas fazendo esse teste a gente tenta reduzi-las ao máximo.
E quem já acompanha os nossos vídeos sabe que eu gosto de começar falando sobre o conjunto mecânico. E aqui ele é um pouquinho mais complexo porque a gente tem um modelo híbrido plug-in, né? Então a gente tem bastante informações. O motor, digamos que mais convencional, é o 2.0 turbo que bebe somente gasolina. Infelizmente ele não é flex. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e rende uma potência máxima, de acordo com o site da Volvo, de 317 cavalos a 6.000 rotações e um torque de 40,8 kgfm. Só esse motor a combustão 2.0 turbo já traria, com esses números, um desempenho interessante para esse carro. Mas ele ainda tem o elétrico, que fica posicionado no eixo traseiro, trazendo 145 cavalos, com mais 31,5 kg de torque. E não é em todo carro que funciona dessa forma, mas aqui no XC60 a Volvo diz que a gente pode somar os números do motor a combustão e também do motor elétrico para ter então a potência e o torque máximos de forma combinada, como se fosse no modo híbrido. A gente tem então 462 cavalos de potência juntando essas duas motorizações e um torque de ótimos 72,3 kgfm. São números realmente bem grandes e bem consideráveis. E junto com esses motores, a gente tem associado uma transmissão automática do tipo convencional com 8 velocidades. E é claro que a gente tem também a tração, que nesse caso é AWD, ou seja, All-Wheel Drive, que significa que traciona todas as rodas. E vale ressaltar para vocês que no caso aqui do XC60, essa tração AWD ela tem uma distribuição automática. Em condições normais, como estamos aqui andando de forma um pouco mais tranquila e tudo mais, ele vai mandar uma faixa de torque um pouco maior para as rodas da frente. Então ela é prioritariamente dianteira. Porém, ele vai, assim que julgar necessário, mandar também tração para as rodas traseiras, onde ele consegue enviar até metade do torque para lá. Agora, se você estiver com o XC60 parado, ele sempre vai estar em 4x4 para poder agilizar uma arrancada, por exemplo, né? Se você for fazer um 0 a 100 ou algo nesse sentido. Então ele sempre vai sair com a tração nas 4 rodas. Aí depois ele passa para a dianteira se você estiver dirigindo de forma bem tranquila, assim como estamos agora. E se tratando de um carro híbrido, ainda mais sendo plug-in, a gente não pode deixar de citar as baterias para vocês. Aqui é um conjunto já bem conhecido do XC60 há alguns aninhos. Ele tem baterias de íons de lítio com uma capacidade máxima de 18,8 kWh. Porém, o que você consegue utilizar de fato no dia a dia dessa quantidade são 14,7 kWh. Toda a bateria ela possui um número nominal, que seria o número maior, e a capacidade utilizável, que é sempre um pouco menor, que é o que de fato você consegue usufruir. Outro ponto que é sempre muito importante ressaltar para vocês é o peso do carro, porque isso está diretamente associado tanto ao consumo quanto ao desempenho. E aqui são altos 2.150 quilos. É bastante coisa. Para um carro desse porte, na avaliação completa a gente vai falar detalhadamente todas as suas dimensões, mas para um carro desse porte, com esse conjunto híbrido plug-in, motor 2.0 turbo, tração nas 4 rodas, não é um número assim absurdo, mas é bastante coisa. Então a gente sabe que carros quanto mais pesados, mais eles gastam. E por isso pode ser que o consumo do XC60 nesse modo híbrido, digamos que convencional, ele pode ser que não seja assim tão agradável. Vamos ver se ele acaba nos surpreendendo ou nos decepcionando. Eu sempre gosto de falar para vocês também sobre o sistema Start-Stop. E esse carro tem e não tem ao mesmo tempo. Lembrando que esse recurso é aquele que desliga o motor em paradas rápidas. E por que que existe essa ambiguidade aqui no caso do XC60? É que ele não tem exatamente um sistema Start-Stop onde desliga a motorização. Mas como ele é um carro híbrido, em baixas velocidades provavelmente ele já estará em modo 100% elétrico. Então não tem o que ele desligar assim que você para, por exemplo, num semáforo. Ou mesmo que você esteja no motor a combustão, claro, com o carro parado ele vai desligar sozinho o motor a combustão e manter somente a parte elétrica para economizar combustível. Inclusive, o ar-condicionado do sistema é atrelado à bateria de alta tensão. Isso significa que ele consegue desligar a motorização do carro, mas mesmo assim mantém o ar-condicionado em funcionamento e gelando. Geralmente carros que tenham somente o motor a combustão,
eles desligam a motorização e junto apaga o compressor do ar-condicionado. Então você continua com a ventilação, mas você percebe o carro esquentando aqui dentro. Aqui no XC60, como ele mantém pela bateria, não tem esse problema. Agora, aproveitando que esse vídeo aqui é sobre consumo de combustível, eu posso aproveitar para citar alguns outros detalhes aqui do Volvo XC60 Ultra Dark, mas que não necessariamente são muito bons. Isso porque a gente tem um painel aqui de 12 polegadas completamente digital, que seria um ponto extremamente positivo se ele não fosse tão simples. Você não tem, por exemplo, a indicação de consumo instantâneo nesse painel de instrumentos. Você tem, claro, o consumo médio ali, e você tem ali na parte direita do painel uma espécie de medidor de energia, digamos assim. Isso porque ele mostra o quanto você está gastando ou recuperando a energia do carro. Porém, ao contrário de alguns outros modelos, como por exemplo os vários BYD que já passaram aqui pelo canal, esse carro não mostra o quanto em quilowatt você está gastando ou regenerando. Ele só mostra ali em forma de barra, como se fosse ali um velocímetro mesmo. E ele fica ali com uma gota no painel. Essa gota ela vai mudando de posição de acordo ali com o gráfico, né, para indicar até onde você consegue ir em modo 100% elétrico. Então, por exemplo, agora essa gota subiu. Quando a gente sair do semáforo, e sempre nas arrancadas o carro costuma gastar um pouco mais, assim que a gente sair, essa gota vai acabar baixando porque a gente já gastou aquela parte da bateria que a gente teria disponível. Isso, como eu disse, porque a gente está no modo híbrido convencional. Se você tivesse no modo híbrido plug-in, digamos assim, aí claro que essa gota ficaria sempre mais para cima, já que você pode usar praticamente toda a carga da bateria. A gota está abaixando cada vez mais porque eu estou gastando aquela faixa de energia. Escutem, ó. Conseguiram perceber? Assim que o nosso nível de pedal, né, o nível de acelerador ultrapassou ali a linha da gota, ele ligou o motor a combustão. Porque é justamente o que eu falei para vocês. Até aquele limite a gente consegue ir em modo 100% elétrico. Aí ele vai gastando a bateria e depois liga o motor a combustão para regenerar essa energia. E assim vai. Se você pegar uma descida, por exemplo, onde pela frenagem regenerativa você consegue recuperar bastante energia, aí essa gota também vai ficar bem mais para cima. Eu acho que falta também nesse carro um modo eco, porque quando a gente vem aqui nas configurações em condução, você tem a opção de modos de condução Hybrid, que é o que estamos usando, o Power, onde ele vai ligar o motor a combustão e deixar ele acionado, buscando uma eficiência maior em desempenho. Em modo Pure, ele vai ficar 100% elétrico, então ele vai evitar ao máximo ligar o motor a combustão. Você tem também o modo Off-Road, a gente falou um pouquinho melhor sobre ele no nosso vídeo de assistências à condução. E por último, o constante AWD, onde, como o próprio nome diz, ele vai ficar constantemente com tração nas 4 rodas. E o uso da bateria, você tem o automático, onde ele vai gerenciar da forma que ele achar melhor. O Hold, onde ele vai segurar a carga da bateria, que é o que estamos usando. E você tem também o Charge. No Charge, ele vai usar o motor a combustão para recarregar a bateria. Isso não é financeiramente viável. Por quê? Ele vai gastar bastante gasolina para carregar a bateria. Então você está pagando caro por isso. Agora, serve, por exemplo, se você estiver sem carga na bateria e você quiser chegar, por exemplo, em casa em modo 100% elétrico. Então vamos supor, você chega de madrugada em algum lugar que você precisa evitar barulho, você quer ser um pouco mais discreto, então durante o caminho você pode ir recuperando essa energia para então usar o XC60 em um trecho no modo 100% elétrico. Então é legal que você tenha essa opção, mas eu acho que ele poderia ter um gerenciamento um pouco mais inteligente desse conjunto de baterias, na verdade, né, do conjunto mecânico de modo geral. Por quê? Como eu disse para vocês, se você deixar no modo automático, ele vai praticamente usar toda a bateria para depois então ligar o motor a combustão, onde ele vai virar um híbrido convencional do modo que estamos agora. Tem alguns carros híbridos plug-in que já passaram aqui pelo canal, como por exemplo da BYD ou até mesmo da GWM, que eles têm um funcionamento um pouquinho mais inteligente. Então ele liga o motor a combustão de vez em quando para recarregar um pouco a bateria, ou os Honda, por exemplo, que tem um acerto excelente nesse gerenciamento,
eles ligam o motor a combustão nas condições onde o elétrico não é tão favorável, ou vice-versa. E aí ele consegue realmente um gerenciamento inteligente, onde o carro fica mais econômico. Aqui não, é basicamente isso. Você usa toda a bateria para depois ter então um carro mais gastão, já que você não tem então um auxílio tão grande da parte elétrica. Já chegando aqui no final do nosso percurso, vamos estacionar no nosso ponto de sempre para conferir então como que ficou o resultado desse nosso teste. Vamos parar aqui com cuidado para não ralar as rodas, que são bem bonitas por sinal. E vamos lá. Parou, vou jogar o câmbio aqui pro N, puxei o freio de estacionamento, coloquei no P e desliguei a motorização. Agora nada mais interfere na nossa média e a gente pode então conferir como que ficou esse resultado. Pessoal, já peço desculpas se por acaso ficar um barulhinho de vento aqui ou dos carros passando, mas é que tá muito quente hoje e se eu deixar os vidros fechados eu vou acabar morrendo antes de terminar o vídeo. Mas vamos lá ao resultado. A gente tem aqui esse painel de instrumentos de 12 polegadas e quando a gente clica aqui nesse botão para acessar o computador de bordo, a gente percebe que na viagem manual, que foi o que a gente resetou, rodamos 10,2 km em 26 minutos, com média de velocidade de 24 km por hora. Está dentro da média do que realmente a gente sempre faz, que fica entre 24 e 27, por exemplo, tanto para a velocidade média quanto para o tempo. E o consumo então foi de 11,4 km por litro, lembrando com gasolina na cidade, em modo híbrido, digamos que convencional. Nessa especificação de modo híbrido e em percurso urbano, o Inmetro diz que ele faz 11,1 km por litro, então a nossa média foi ligeiramente superior. Se você considerar aquela variação a cada teste, também uma margem de erro, podemos dizer que é o mesmo consumo ali informado pelo Inmetro. Só que tem uma questão. Esse carro aqui que estamos testando é uma linha 2024. Você tem na linha 2025, possivelmente, eu vou confirmar isso com o pessoal da Volvo, mas muito provavelmente você teve mudanças em relação ao Proconv L8, que é o programa de emissões de poluentes, que acabou ficando mais rígido. Os números de potência e torque não mudam, mas provavelmente a Volvo fez uma recalibração do sistema para passar a emitir menos poluentes. E aí ele acabou gastando mais. Então, dos 11,1 que a linha 2024 faz na cidade, segundo o Inmetro, em modo híbrido passa para 9,5. Já na estrada, cai de 11,2 para 9,4, segundo os números do Inmetro. Mas como esse carro é um híbrido plug-in, ele tem uma bateria um pouco maior e tudo mais, o Inmetro também informa para a gente uma segunda média de consumo em quilômetros por litro equivalentes. Você andando em modo 100% elétrico, o Inmetro diz que você faz nessa linha 2024 o equivalente a 28,9 km por litro. Lembrando que é equivalente, tá? Não é um número exato. E na estrada faz então em modo 100% elétrico o equivalente a 25,9 km por litro. E na linha 2025 ele também ficou um pouco mais gastão no modo elétrico, caindo então para 24,4 em modo elétrico na cidade e 22,5 na estrada. Então a gente percebe que às vezes os carros ficam menos poluentes, mas acabam gastando mais combustível mesmo assim. Mas vamos lá, o que eu achei dessa média de consumo que a gente conseguiu de 11,4 km por litro com o Volvo XC60 na cidade? Eu acho uma média mediana. Digamos assim que não é um consumo tão bom, mas também não é um consumo tão ruim. Isso porque esse carro tem, como eu disse para vocês, 2.150 kg, então ele é consideravelmente pesado, e isso, claro, desconsiderando as coisas que você leva aqui dentro, os seus pertences pessoais ou, por exemplo, o motorista. E tendo isso em vista, também os 462 cavalos com 72,3 de torque que esse carro proporciona, ou seja, pisando fundo no acelerador, você tem um desempenho realmente excepcional, a gente vai mostrar isso na avaliação completa e também no vídeo de viagem. Levando esses fatores em conta, posso dizer que é um bom consumo sim, aqui no XC60. Agora, quando a gente pega como base outros modelos híbridos, por exemplo, o Honda Civic Touring, que é o híbrido convencional, lembrando que ele não é plug-in, então naturalmente ele é mais leve e tudo mais, tem também suas vantagens, mas ele fez 16,4 km por litro, bem superior aos 11,4 aqui do Volvo.
O GWM Ravo H6 também na versão híbrida convencional fez 15,9 km por litro, então também um consumo bem superior a esse aqui. O BYD Song Pro na versão GS, ele também fez 16,4 km por litro, lembrando que ele também é um híbrido plug-in, só que a gente usou o modo Save da bateria, que é basicamente o modo Hold aqui do Volvo, onde ele também preserva a carga e vira praticamente um híbrido convencional. Vou citar só mais dois modelos híbridos para a gente ter uma base comparativa ainda melhor. O GWM Ravo H6 PHEV 19, que é uma versão híbrida plug-in também, nesse modo onde ele preserva a bateria, ele fez 13,5 km por litro. Já é uma média mais próxima aqui dos 11,4 do XC60, mas ainda é consideravelmente melhor. E por último, vocês lembram que eu falei para vocês durante o vídeo que a gente já testou aqui o XC60 Ultimate, digamos que convencional, que hoje chamaria Ultra, e ele fez 11,3 km por litro. Aqui a gente fez 11,4, então a gente pode ver que o XC60, pelo menos no nosso trecho padrão, realmente fez praticamente o mesmo consumo nessas duas unidades diferentes e também com aquela variação de temperatura, trânsito, semáforo e etc. Então ele não vai fugir realmente muito disso. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês. Então comenta aqui embaixo o que você achou dessa média. Você esperava um pouco mais, um pouco menos? Acha que está dentro daquilo realmente que você imaginava? E é claro, né, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.